Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o professor Zezito de Biologia. Saúde, paz, alegria, foco, força e fé. Hoje nós iremos trabalhar um pouquinho um assunto de extrema importância dentro da biologia, que são os modelos celulares. Tentar diferenciar basicamente como é que são as células procarionte e eucarionte e a célula eucarionte animal e vegetal. No esquema que foi produzido aqui para vocês, gostaria que vocês entendessem, primeiramente, uma célula procarionte é uma célula pró-primitivo e cariomembrana que tem um núcleo primitivo. Não quer dizer que não tenha núcleo, mas ela tem um núcleo primitivo. Quando nós comparamos essa célula com outros tipos celulares, a gente vai perceber que algumas estruturas estão presentes, inclusive, nessas células que são, teoricamente, mais simples. Dentre elas, nós destacaríamos algo que é presente em todos os tipos celulares, que seria a membrana plasmática, que controla a entrada e saída de substâncias, isso a gente chama de permeabilidade seletiva. Toda bactéria, ela vai ter como representante das células procariontes, são bactérias e arqueas, elas têm normalmente uma parede celular que vai ser responsável pelo formato dessa célula, e algumas bactérias podem ter essa estrutura aqui em verdinho, que seria a cápsula. A cápsula impede que essa bactéria, por exemplo, seja fagocitada, né? Material nuclear, junto com o citoplasma, é o nucleóide, e um DNA extra, que é chamado de plasmídio. O plasmídio, ele é uma estrutura bacteriana que permite a resistência a antibióticos. Pois bem, quando a gente pensa numa célula do tipo eucarionte, nós podemos perceber verdadeiro, cario, núcleo. São células que têm núcleo verdadeiro. Então, tanto numa célula vegetal quanto numa célula animal, nós vamos visualizar um núcleo verdadeiro. Agora, o ideal é que a gente entenda algumas dessas estruturas sem nos preocuparmos ainda com a identificação de cada uma delas e as funções. Por enquanto, não. Por enquanto, eu quero só que a gente saiba, pelo menos, diferenciar uma célula da outra. Essas células eucariontes têm um núcleo organizado. Ponto. Uma célula animal, ela vai ter estruturas aqui, ó. Número 1, que nós definiríamos aqui, então, número 1, membrana plasmática. O número 2, o citoplasma. O número 3 é uma organela celular característica de células animais, que é os centríolos, que vão participar da formação de cílios e flagelos e também serem responsáveis aí pela divisão celular nas células animais. O número 5, número 4, melhor dizendo, poderia representar aqui o núcleo. Grudadinho no núcleo, nós vamos ter uma organela celular chamada de retículo endoplasmático rugoso, porque ele vai ter uma série de ribossomos aderidos à parede. Então, nós temos ribossomos aderidos ao retículo endoplasmático rugoso e ribossomos livres. Ribossomo, que é uma organela tão importante que até as células procariontes têm essa organela. Pois bem, continuando aqui, nós vamos ter uma outra organela chamada de complexo de Golgi. Complexo de Golgi que armazena, secreta determinadas proteínas que são produzidas pelo retículo endoplasmático rugoso, porque ribossomo tem como função produzir proteínas. Em contrapartida, nós vamos encontrar duas organelas aqui que podem ser parecidas porque têm enzimas digestivas. Uma delas vão ser os lisossomos e as outras vão ser os peroxissomos. As células animais têm a mitocôndria como estrutura energética e um citoesqueleto que vai promover a estrutura. O que diferencia essas células eucariontes animal da vegetal? A vegetal vai ter 3 estruturas aqui que seriam importantes para a gente conseguir diferenciar. Que seriam a parede celular celulósica, uma célula animal não tem parede celular.
uma organela celular responsável pela fotossíntese, que é o cloroplasto, e um vacúolo, que é uma estrutura de armazenamento de água muito mais desenvolvida que numa célula animal. Então fique atento. Diferenças básicas entre os três tipos celulares. Nas próximas aulas nós vamos começar a falar um pouquinho sobre a bioquímica celular. Vamos falar das estruturas inorgânicas e orgânicas da célula. Ok? Grande abraço, um beijo do gordo. Fiquem com Deus.